Oi, você sabia que todo ser humano nasce com uma enfermidade, que essa enfermidade é terrível e que só há uma maneira de lidar com ela? Fique aqui comigo alguns minutos e vamos conversar um pouco sobre isso. Meu nome é Alex Cruz e eu quero pensar com você sobre essa enfermidade que eu acabei de dizer. Mas antes de continuar, eu quero lhe pedir um favor. Eu quero pedir que você curta essa mensagem, independentemente do meio onde você está assistindo, se é através do YouTube, se é através da página do Facebook, se é através do Instagram, que você possa curtir ou deixar o like e que também no final você possa compartilhar essa mensagem para que outras pessoas elas possam também ter acesso e poder ser tocada pelo poder da palavra de Deus, que traz cura para a vida de todo ser humano. Amém? A palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, ela vai nos mostrar um cenário onde Jesus ele estava assentado no meio de muitas pessoas ensinando. E no meio daquelas pessoas havia alguns religiosos que eram conhecidos como fariseus, como os doutores da lei, e eles questionavam o fato de o porquê Jesus fazer o que fazia. E é aquele cenário onde alguns amigos movidos por fé vê Jesus pregando, ensinando, curando, e eles pegam um amigo deles e leva até o lugar onde Jesus está e entram no ambiente onde Jesus estava através do telhado. E então Jesus libera uma palavra de cura e de perdão sobre aquela pessoa e os religiosos eles se questionam. Mas esse é apenas o cenário, o pano de fundo, né, da história que eu quero conversar sobre aquilo que eu quero conversar com você. Na verdade, em Lucas 5, no versículo 27, que é no decorrer da história, a partir do momento em que Jesus ele termina de fazer aquilo que ele estava fazendo, ele se direciona a um homem e aí ele diz assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? É muito interessante esse direcionamento de Jesus quando ele vai até um homem que na época, pelos religiosos, ele era considerado um pecador. Publicano, ele era uma pessoa responsável e legitimada pelo Império Romano, pelo governo romano, para poder recolher impostos do lugar onde ele vivia, das pessoas ao redor da cidade onde ele vivia. Mas aí Jesus ele vem dentro de um cenário religioso e coloca algo que estabelece um contraste muito forte, porque Jesus ele chama esse homem, esse publicano chamado Levi, e esse Levi atende o chamado de Jesus com muita prontidão. Ele rapidamente escuta, ele larga tudo e segue a Jesus. E tão impactado com a experiência de ter recebido um chamado de Cristo, Levi convida Jesus para sua casa e dá então um grande banquete. E nesse banquete ele chama os seus amigos, outros publicanos, outros cobradores de impostos, e muitas pessoas estão ali, e aqueles religiosos que estavam observando Jesus, eles não estavam ali para aprender com Cristo, eles não estavam ali para ouvir a mensagem, eles estavam ali como curiosos, querendo saber quem era aquele homem que estava arrastando multidões, quem era aquele homem que estava realizando tantos sinais e tantas curas. Então aqueles homens eles olham para Jesus e
começam a questionar com os discípulos de Jesus o porquê que eles se assentavam com os pecadores e com os publicanos. E Jesus, ele percebendo isso e conhecendo o coração daqueles homens, ele dá uma resposta que é muito interessante. E é em cima dessa resposta que eu quero conversar com você sobre a enfermidade que assola a vida de todo ser humano, né? E a única forma de solucionar esse problema. Jesus, ele responde para aqueles religiosos dizendo assim: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Com essa resposta de Jesus, ele estava deixando bem claro que o que ele veio fazer na Terra, que ele veio trazer cura, ele veio ser o médico que a humanidade precisa. Ao mesmo tempo que aquelas pessoas religiosas, quando olhavam para aqueles homens e declaravam eles como pecadores, eles se colocavam então como pessoas superiores, como pessoas santas, entre aspas, e automaticamente eles não estavam abertos para receber o ensinamento de Jesus, porque eles se achavam superiores até mesmo a Cristo. Mas quando Jesus ele é questionado, Jesus ele deixa bem claro então que ele veio para certo tipo de pessoa. Jesus ele deixa bem claro que ele veio para os doentes. E aqui a gente percebe que Jesus está sendo meio irônico, porque se a gente para pensar, como a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, segundo a palavra de Deus, todos nós então somos doentes. Todos nós então necessitamos de Jesus, todos nós então necessitamos daquele que pode curar a enfermidade que está na vida de todo ser humano. A palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 3, no verso 23, ela vai nos dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo que todo ser humano, independente de quem seja, independente do que faça, todo ser humano, ele pecou e por causa disso ele foi destituído, ele perdeu a glória, ele perdeu a presença de Deus. No ser humano então passou a habitar a condição do pecado, que é justamente essa enfermidade que assola e que destrói a vida de toda e qualquer pessoa, se ela não permite que Jesus seja o médico que ela precisa. A palavra do Senhor também diz em Romanos capítulo 5, no verso 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A palavra do Senhor é bem incisiva em colocar aqui todos. Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo, a enfermidade entrou no mundo, e por causa do pecado, a morte passou também a habitar a vida do homem, a morte passou a ser uma realidade. E a Bíblia fala então que todos pecaram. Mas aí é o que torna todo esse versículo e contexto interessante. Porque quando aqueles homens religiosos eles questionam a Jesus, o porquê que o Senhor, o porquê que você se assenta no meio dos pecadores, Jesus fala assim: eu vim para os doentes, os sãos não necessitam de médico. Mas como então entender o que Jesus está dizendo, já que a própria palavra do Senhor diz que todos nós estamos doentes, que todos nós sofremos e fomos acometidos pelo pecado, então todos precisamos. E aí Jesus ele estabelece um princípio que é muito lindo e que também é muito esclarecedor. A partir do momento que Jesus ele fala que ele veio para os que são doentes e os que não necessitam de médico, Jesus ele não está falando que existe somente algumas pessoas doentes e que existem outras que não necessitam dele. Jesus ele está simplesmente revelando a forma como o ser humano se vê no seu próprio coração. Porque existem pessoas que não conseguem enxergar o seu próprio pecado. Existem pessoas que não conseguem enxergar a sua própria enfermidade. Enquanto outras, ao reconhecer
conhecer Jesus, ao ver que Jesus ele tem a solução, essas pessoas elas se abrem para Cristo e elas deixam Jesus entrar, reconhecendo que elas estão doentes e que elas necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Neste momento, Jesus ele estava revelando um princípio de que para ter acesso aos cuidados do médico é necessário se reconhecer enfermo. Para ter acesso ao tratamento e à medicação é preciso se enxergar necessitado. Os fariseus e doutores da lei que ali estavam, apenas como espectadores curiosos com o novo pregador, eles não se reconheciam assim. Eles se achavam santos, eles se achavam puros, eles se achavam os homens de Deus e por causa disso eles se achavam no direito de olhar para as outras pessoas que não tinham a mesma prática religiosa que eles e achar e declarar que aquelas pessoas eram pecadoras e que aquelas pessoas não tinham Deus em sua vida e que aquelas pessoas elas não poderiam andar com Deus. Mas Jesus ele veio então falando que ele veio para essas pessoas, que ele veio para os pecadores, que ele veio para os doentes. E aqui, como a gente já falou quando eu li em Romanos 3 e Romanos 5, a verdade é que todo ser humano tem essa enfermidade. E a verdade é também que Jesus, ele é a solução para isso. É a única solução, como eu falei no início do vídeo, não existe outra forma de lidar com o pecado, senão com o sacrifício perfeito de Jesus. Não existe outra forma de ser purificado dos pecados, senão através do sangue derramado no madeiro, senão através do sangue do Cordeiro perfeito, que é o próprio Jesus. E para que a gente possa, então, ter acesso a essa graça, ter acesso ao sangue derramado no madeiro, e o amor de Jesus que é transbordado por nós quando ele declara: eu vim porque eu estou preocupado com aqueles que estão doentes. Se a gente quer receber essa misericórdia e esse cuidado de Jesus, a gente precisa ter um coração diferente daquelas pessoas que estavam ali como espectadores, daquelas pessoas que estavam ali como julgadores, porque eles se achavam superiores. Eles não conseguiam reconhecer que eles tinham um problema e que Jesus era a solução. Mas se você consegue perceber isso, se nessa hora você está sendo tocada pelo Espírito Santo e está conseguindo perceber a dimensão do amor de Deus, porque Jesus, ele sendo Deus, se fez homem para vir à terra, para que ele pudesse nos oferecer essa oportunidade de cura, essa oportunidade de salvação, essa oportunidade de perdão. Se você consegue perceber e reconhecer em si mesmo essa enfermidade, esse é o momento de você abrir a sua vida e falar: Jesus, entra e me cura da pior enfermidade que assola o homem, porque qualquer enfermidade física, ela pode ser curada através de um médico, através de uma intervenção cirúrgica, através dos meios científicos, e elas não implicam na minha salvação. Mas quando a gente fala do pecado, ele é aquilo que nos separa de Deus. Ele é aquela enfermidade que nos faz perder a presença, a graça e a glória de Deus, quando nós não estamos então sendo tratados por Jesus, que é o médico dos médicos. A enfermidade principal que Jesus veio curar é a enfermidade do pecado. Se você reconhece isso, eu quero orar com você no final do vídeo, para que você possa abrir o seu coração, reconhecendo a sua condição, para que Jesus ele entre e transforme a sua vida, como ele transformou a vida daquele homem que ele chamou, como ele transformou a vida de Levi, quando ele chama Levi e ele prontamente atende o chamado de Jesus, e ele abre a sua casa para Jesus, e ele recebe a mensagem de Cristo que transformou a sua vida e fez dele um apóstolo de Jesus, um pregador da salvação, um pregador da graça. Mas antes de orar, eu quero te dar então 2 orientações. Porque a partir do momento que você toma essa decisão, você tem a responsabilidade de
caminhando com o médico, seguir as orientações que o médico lhe dá. E não tem outra forma de fazer isso, senão através da palavra de Deus. Se você se entrega a Jesus, é necessário que você agora comece também a ler a palavra de Deus. Então eu te aconselho a começar a ler a palavra do Senhor, para que você possa conhecer quais são as recomendações que o médico Jesus tem para você, para que você mais à frente não volte à mesma condição de enfermidade, para que você mais à frente não volte a estar no mesmo estado que está agora, ou então em um estado pior. Então você vai ter que começar a ler a palavra de Deus. Eu te aconselho a começar a ler pelo Evangelho de João. Lê o Evangelho de João algumas vezes, umas 5 vezes, e depois você começa a ler do Evangelho de Mateus e lê todo o Novo Testamento, e depois você vai ler a Bíblia toda. Esse é um processo no qual você vai crescendo. A segunda recomendação é: você não pode caminhar sozinho. O médico veio e estabeleceu um reino, uma comunidade de fé, onde pessoas ajudam pessoas. Então você precisa estar no meio de uma comunidade de fé. Com certeza você conhece alguém que já frequenta alguma igreja e que já tem a fé em Cristo Jesus. Então procure pessoas que você conhece, que você já sabe que faz parte de alguma igreja, que são pessoas responsáveis, comprometidas com a própria fé, e vai pedir a elas ajuda, auxílio. Chegando na igreja, você vai procurar o pastor e comunicar a sua decisão de abrir o coração para Jesus e de deixar que ele faça em você essa obra. Então, agora, para você que decidiu abrir o seu coração para Jesus e deixar com que ele lhe cure, com que ele lhe purifique, lhe limpe de toda condição de pecado, eu quero orar com você agora. Eu peço que você feche os seus olhos e que você possa fazer um ato simbólico de colocar sua mão no seu coração, que eu vou orar enquanto você também ora, falando: Jesus, eu me entrego, eu reconheço o meu pecado e eu peço que o Senhor me cure, eu peço que o Senhor me salve. Ore comigo agora. Pai, no nome de Jesus, eu louvo ao Senhor por tua graça e a tua misericórdia de enviar Jesus para nos curar, para nos salvar, para nos purificar. Eu peço que o Senhor toque essa pessoa agora que está orando comigo e que o Senhor entre em seu coração, estabelecendo o entendimento e a compreensão de que Jesus, ele é a cura, ele é a salvação, e de que nesse momento o Senhor está perdoando os pecados dessa pessoa e salvando ela. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ilumine o seu entendimento e que o Senhor habite o seu coração, que ela possa sentir a tua paz, que ela possa sentir o teu poder, que ela possa sentir o Senhor curando ela agora de toda a enfermidade do pecado. Em o nome de Jesus. Bem, eu quero pedir um favor para você nesse momento. Se essa mensagem, esse vídeo lhe abençoou, eu peço que você curta aqui nesse momento e que você possa compartilhar com mais pessoas, para que outras pessoas possam ouvir essa mensagem e também serem tocadas pelo poder de Cristo Jesus para curar elas de toda a enfermidade e principalmente da enfermidade do pecado. Se essa mensagem tocou o teu coração, eu peço, escreva aqui nos comentários e nos dê um feedback, nos ajude a manter esse projeto, mostrando que realmente tem um significado na sua vida, que realmente essa palavra lhe tocou. Em nome de Jesus, fique com Deus, graça e paz.